Faz aproximadamente um ano eu fiz um vídeo chamado Por que os argentinos não gostam dos brasileiros, em que eu tratava de visibilizar a xenofobia institucional. Que é aquele momento em que você nota de que por mais que eles não estejam te tratando mal, eles estão gerando todas as formas possíveis de barrar ou de gerar complicações para você em espaços institucionais, universidades, bancos, enfim, e que é algo muito comum. E que no próprio vídeo eu comentei de que é algo que acontece em todo lugar, infelizmente. Esse tipo de violência velada acontece no Brasil com os haitianos, como a gente já viu, com os venezuelanos que chegaram há alguns anos no norte do país, mas que, obviamente, quando a gente sente na pele, é quando a gente começa a notar que esse tipo de situação acontece. Então, eu comentei nesse vídeo, mostrei alguns motivos pelo qual eu achava que isso acontecia e tratava de visibilizar. Não para dizer que todos os argentinos são xenófobos, porque justamente esse é um dos pontos que eu falo no vídeo, em que, na verdade, é uma pequena minoria. Porém, infelizmente, uma grande parte das pessoas que têm poder em alguns lugares na Argentina fazem parte dessa pequena minoria. Obviamente, eu tenho grandes amigos argentinos e que não pensam dessa forma, mas a gente precisa gerar certo choque às vezes para chamar atenção para um certo debate que é necessário. E o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo é, primeiro, pelos comentários que eu recebo basicamente toda semana, nesse vídeo e em outros vídeos de alguns argentinos ou até mesmo de brasileiros. E também por conta de uma situação que aconteceu em Rosário, que não vale a pena a gente entrar aqui por respeito ao que aconteceu com um brasileiro por lá. Mas algo que me chamou a atenção foram comentários de brasileiros. Na verdade, eu não vou falar sobre os argentinos, eu vou falar sobre brasileiros. E justamente eu vou ler alguns desses comentários para vocês entenderem do que eu tô falando. Não vou falar o nome do usuário porque não vale a pena, mas os comentários dizem, caso vocês quiserem, o link tá linkado aqui em cima do vídeo para verem os comentários. Diz: como assim um país latino fazendo xenofobia com brasileiros? Sofrer xenofobia na Argentina é o mesmo que sofrer racismo em Angola. Não tem cabimento. Foda-se Argentina, esmagamos esse inseto em 2 palitos. Sofrer xenofobia de argentinos é o fim de carreira mesmo, ter que aguentar discriminação de povo que gosta de beliscar o azulejo e babar no travesseiro. A Argentina é a puta do Brasil, país podre, sofrer xenofobia desse povo é o cúmulo. Af, os argentinos devem saber que quem nasceu para ser margarina jamais será manteiga. Jamais, pois o Brasil sempre será a maior potência da América do Sul e a 7ª economia do mundo. Esses foram alguns dos comentários que surgiram naquele vídeo, vindos de brasileiros. Obviamente, vários argentinos também fizeram alguns comentários, alguns concordando com o que eu falei, outros criticando, mas a gente entra naquele critério, né, de que o racismo ainda existe, por mais que eu não seja racista, e assim com qualquer tipo de violência. Esse sim vai ser um vídeo de opinião, então se caso você não gosta desse tipo de conteúdo aqui do canal, eu peço desculpas, mas ele vai existir e vai existir ainda mais daqui pra frente. Mas esse tipo de comentário geralmente é de uma população extremamente conservadora, ou ignorante, ou os dois. Um grupo de pessoas que geralmente trata mal pessoas estrangeiras quando vêm para o Brasil, como no caso dos refugiados venezuelanos, no caso dos haitianos quando vieram, classificando os imigrantes em uma categoria A, uma categoria B, que obviamente a categoria A é aquela que vem gastar dinheiro no Brasil e a categoria B é aquela ralé, como muita gente acaba classificando. Classificando seres humanos. E que a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa pensar na xenofobia, por assim dizer, com outros povos que vêm para o Brasil, como eu falei agora há pouco dos venezuelanos e dos haitianos. Acontece aqui no sul do Brasil, por exemplo, com o preconceito que se tem com pessoas que são do Nordeste. E que, infelizmente, é triste e existe. E que geralmente é um grupo de pessoas que, quando viaja para o exterior, é tratado como latino, como brasileiro, com todos os estereótipos que existem no Brasil, fica bravo, fica criticando aquele país e aí começa a entender o que significa um discurso de ódio, mas que quando volta para o Brasil esquece de tudo isso. Para aquelas pessoas que sentem a possibilidade de ter essa experiência, de viajar ao exterior, que a gente sabe que infelizmente não é a grande maior parte da população brasileira. E eu não vim aqui passar pano para nenhuma dessas pessoas, eu não vim aqui para relativizar violência, porque esse tipo de comentário, tanto dos argentinos para com os brasileiros quando eles são xenófobos, tem o mesmo peso dos brasileiros que são xenófobos com os argentinos, seja pela internet, seja quando eles vêm fazer turismo no Brasil, não
pesa a mais ou a menos nenhum dos dois. E a violência ela é repudiável em qualquer forma de expressão, seja pela xenofobia, racismo, homofobia, transfobia, qualquer tipo de violência deve ser combatida. O que eu sim vim tratar de dar aquele estalinho, talvez, em uma pessoa, o qual já vai ser positivo para esse vídeo, é algo que a gente vê acontecer, principalmente quando a gente sai do Brasil para ir estudar, e a gente está indo estudar na Argentina, que é um país vizinho, que faz parte da mesma tradição histórica que a gente, sim, tiveram um outro tipo de colonização, né, na América Hispânica e a gente na América Portuguesa, mas que passaram por situações muito semelhantes à nossa, desde a sua colonização, com violência, exploração, ditadura, tudo funcionando basicamente da mesma forma, colonizados por basicamente as mesmas populações, e a gente vê como um bicho estranho, um argentino, ou eles veem a gente também como um bicho estranho em muitos momentos. E isso me acaba gerando um certo estalo sobre o motivo pelo qual o brasileiro, em alguns aspectos, se sente superior na América Latina. E sejamos realistas, a maior parte dos brasileiros não se considera latina. E o problema não é você não se considerar latino, porque isso é uma questão de construção histórica, social, como eu falei agora há pouco. O problema é você tratar mal alguém que é de um país de origem latina. Como eu falei no início desse vídeo, o modo como o brasileiro tratou os venezuelanos que atravessavam as fronteiras. Ah, mas eles estavam invadindo o Brasil e como fica o sistema de saúde, de segurança social? Sim, é um ponto a ser discutido. Mas o problema não está na pessoa que está imigrando porque ela não tem outra opção na sua vida, e sim pelo fato de como aquilo vai ser resolvido, como a gente pode dialogar com esse outro estado, enfim. A mesma coisa acontece quando um brasileiro vai estudar na Argentina. Por que esse brasileiro está indo para lá? Num grande geral é porque ele não teve as oportunidades para poder estudar no Brasil. E por que certos brasileiros tratam tão mal a população argentina? Sim, acontece essa situação que eu comentei no vídeo anterior e no início desse vídeo. Mas no grande geral a população argentina é como a brasileira. Sim, cada povo leva consigo suas diferenças e traços históricos, culturais, sociais, sua língua. Mas no final das contas, o que nos difere? Uma linha geográfica que foi dita e imposta há 2 séculos atrás? Qual é a diferença que existe, no final das contas, como ser humano, entre um cidadão argentino, um cidadão brasileiro, um cidadão venezuelano? Além do mais, existe um outro ponto que chama muita atenção, que é o motivo pelo qual um grande grupo de brasileiros acaba optando por fazer sua graduação na Argentina. Assim como o Brasil, a Argentina também faz parte do Mercosul. E muita gente aí vem com um discurso ideológico sobre o Mercosul. E aí vale ressaltar uma questão. Você se identificar como um cidadão latino da América Latina ou um cidadão que faz parte desse espaço cultural, social, econômico que é o Mercosul, não te faz menos patriótico. Muito pelo contrário, ele faz você entender as semelhanças que existem entre esses povos, as diferenças e de que maneira vocês conseguem construir e otimizar o que tem em cada um desses países. Seja na questão social, cultural, econômica, tecnológica, para que todos esses povos possam sair fortalecidos. Ou para ser mais fácil de você conseguir entender a que ponto eu quero chegar. Vamos usar o exemplo da Europa, então. Você realmente acha que um alemão e um português se entendem como o mesmo povo? Não, eles entendem de que cada um deles tem os seus traços sociais, históricos e culturais diferentes, mas que sim, eles podem construir em conjunto. Sim, você pode ter sua rivalidade futebolística sem nenhum problema, você pode não concordar com certas questões culturais de outro país, por mais que não caiba você julgar o que aquela cultura deixa ou não deixa de fazer, desde que aquela cultura não esteja fazendo mal a ninguém. Porém, sim, você tem que entender que por mais que esses comentários que eu li no início desse vídeo lhe pareçam bobos, eles fazem parte de um discurso de categorização de pessoas de primeira e pessoas de segunda, que sim, eles são violentos e que sim, eles devem ser combatidos. Sim, você pode fazer uma crítica sem sombra de dúvidas para tratar de visibilizar uma situação, mas entenda para onde você está direcionando essa crítica. Se você está tratando de visibilizar uma situação que vai fazer com que todo mundo saia favorecido e viva melhor, perfeito. Mas se aquela crítica que você está direcionando visibiliza simplesmente construir um discurso de ódio, aí a gente tem um grande problema. E é isso que a gente está vendo ultimamente. Simplesmente pensar na gente, em mim, no que me favorece, e não no que pode favorecer a todos. A nossa comunidade, o nosso bairro, a nossa casa, o nosso país, o nosso espaço. Era isso, eu só queria trazer esse pequeno momento aqui, porque é algo que vem me chamando muita atenção nos últimos meses. Espero que vocês tenham gostado. Opinem aqui embaixo o que vocês acharam.
E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau!